Olá pessoal, neste vídeo a gente já vai fazer a parte de regressão linear. Nós vamos mostrar como obter a equação, através de uma regressão linear no Excel. Então, essa sequência de vídeos, essa seria a última etapa que a gente preparou. Nos vídeos anteriores a gente viu os tópicos ali de base de dados, como pegar a base de dados e a estatística descritiva, até o gráfico, e vimos o gráfico de box plot. Agora seria a estatística inferencial, toda essa parte, desde a amostragem até a regressão linear, mas nós vamos ver agora aqui, primeiro, esse vídeo de regressão linear, ok? Então, passando lá para o slide de regressão linear, a ideia aqui é o seguinte: eu tenho o conjunto de dados, e nos dados a gente tem uma variável y que a gente quer obter uma descrição dessa variável a partir de outras, no modelo aí linear. Se eu tiver uma variável só x influenciando y, então eu tenho uma regressão linear simples, e aí a estimativa do y vai ser dada por uma fórmula linear, uma reta dessa fórmula, aqui onde o B0 é um coeficiente, um intercepto, e o B1 é a inclinação a cada unidade de x, que a gente aumenta, tem uma variação na unidade de y também, que é o B1. Então, a ideia é a gente obter essa equação aqui, uma regressão linear simples, ou então, no caso mais geral aqui que a gente vai ver no Excel, uma regressão linear múltipla, onde eu tenho mais de uma variável x, influenciando y. E a partir, então, dos valores conhecidos de x, que a gente chama de variáveis independentes, a gente vai ter esses coeficientes betas, eles vão ser estimados aqui no Excel, os coeficientes b's, E, então, vão ser estimativas de betas, assim, do modelo. E aí a gente utiliza esse y, essa expressão aqui, para a gente fazer estimativas mesmo de y a partir de x. Então, a ideia é essa: a partir de valores conhecidos de x, obter y. A expressão, obter as estimativas b, dos b's, para que a gente tenha aí uma possibilidade de aplicar, e fazer uma estimativa de y. Então, existem a parte toda da teoria, a gente não vai ver. Vou ver aqui, mostrar para vocês como obter esses b's no Excel e analisar essa saída de dados do Excel. Então, temos que preparar a base de dados para isso. Então, vamos pegar ali os dados. Então, aqui a gente tem a planilha que a gente está vendo sobre os indicadores ali de felicidade dos países. Se vocês acompanharam aqui, no primeiro vídeo, eu até falei, quando a gente pegou essa base, falei, olha, essa base não é uma base indicada assim para você fazer uma análise de regressão. Porque esse indicador felicidade, no fundo, ele é uma composição de todos esses outros, e está faltando aqui uma coluna, tá? A coluna de distopia, que no fundo, se você soma todas as dimensões que tem na base de dados, você obtém essa felicidade aqui. Então, não é muito apropriada para regressão, porque essa composição já está determinada. Mas aqui está faltando uma coluna, e para ilustrar esse método, a gente vai utilizar esses dados aqui mesmo. Eu poderia fazer aqui diretamente nessa aba de dados, mas eu vou copiar esses valores aqui para uma outra aba. Geralmente, quando a gente está fazendo uma análise de dados, é muito comum a gente selecionar parte do data frame, tá? Seria assim, parte dos dados, trabalhar nesses dados e montar uma outra basezinha para fazer a análise. Aqui eu estou separando aqui para ficar talvez mais fácil de eu ilustrar para vocês a questão dos dados no Excel.
né, como que a gente vai preparar e selecionar esses dados na regressão. Então aqui eu só vou colar os valores. Deixa eu voltar ali na base de dados. Eu selecionei a coluna, as colunas numéricas, não é? Felicidade, opa, felicidade, economia, apoio social e tal. E copiar aqui, colar valores. Então eu tenho essas quatro colunas e a ideia é fazer um modelo no qual eu explique uma delas. Vamos considerar que esse y aqui, a felicidade, seria a variável y, que eu quero fazer a estimativa desse indicador, dado que eu tenho outros aqui. Então, lembrando, isso aí não é bem esse o propósito dessa base de dados, já que todos esses outros compõem a felicidade quando a gente considera a base de dados completa do site. Mas aqui seria isso. São todos variáveis numéricas, né? E a gente pode usar variável categórica na regressão? Pode também, mas aqui a gente não tem. Eu vou até talvez forçar uma variável, criar uma variável aqui para ilustrar isso. Então, deixa eu criar aqui uma variável. Essa variável generosidade, por exemplo, vou criar ela de forma categórica aqui. Se eu colocar ela do maior para o menor, então aqui eu poderia colocar, abrir uma coluna, né? E vou colocar aqui generosidade categórica. E posso pensar em colocar aqui valores alto, baixo, por exemplo, para generosidade. Ou então médio, né? Então, vou considerar aqui quantos valores tem. Uma questão de quantidade mesmo. A gente tem 160. 160, vou colocar aqui nos primeiros, eu vou colocar alta, no, considerar aí uns 50 valores, 41, não, vou deixar 40 só, 39, 40. Estou olhando aqui, né, a contagem de células marcadas como alta. E vou colocar aqui baixa, para baixa generosidade, também desde esse valor aqui está zero, vou colocar aqui baixa, colocar também, pegar uns 40 valores, vamos ver quanto que tem até aqui, 43. Então, vou tirar esses três aqui. Então, 40 maiores, 40 menores, coloquei alta e baixa, vou colocar uma intermediária aqui. Tá? Então, se eu tiver nessa forma, eu categorizei, né, uma variável ali, forcei isso, só para ilustrar para vocês como fazer uma regressão utilizando uma variável categórica. Então, né, eu tenho aqui o indicador de felicidade, eu tenho esses outros, economia, apoio social, saúde, liberdade, confiança. Tenho também generosidade, mas eu resolvi descartar essa variável e considerar ela no formato categórico, no qual eu particionei ali, né, dessa forma que mostrei para vocês. Bom, então, qual é a ideia? Bom, aqui eu tenho o y, variável y, tá? Felicidade. E agora eu preciso dessas variáveis x1, x2, x3, que para voltar naquele meu modelo estatístico. Então a gente está aqui, né? Eu tenho y, felicidade,
Eu tenho x1, x2, x3, são variáveis independentes. Teria que fazer um teste de correlação e tal, para ver se elas são independentes mesmo. Quer dizer, existem várias etapas na regressão, mas vamos considerar aqui que, né, o procedimento que eu estou ilustrando aqui no Excel. Então, por exemplo, eu teria x1, essa variável, economia, x2, x3 e tal. x5, confiança. Então, são essas as variáveis. Eu só coloquei x5 ali, só x1, 2, 3 até 5, só para ilustrar que eu tenho 5 variáveis aqui. Essa outra variável categórica, a gente precisa deixar ela no formato binário, né? Então, se ela tem duas categorias, por exemplo, se fosse uma variável do tipo sim e não, eu colocava a variável aqui mesmo, generosidade, né? Se fosse só alta e baixa, eu colocaria aqui mesmo. Onde for alta, eu deixaria como 1, e se for baixa, eu deixaria 0. Então, resolveria. Mas aqui tem três categorias, né, dessa variável. Então, eu abro aqui duas colunas, eu vou precisar de duas colunas para representar essa variável. Então, eu teria aqui uma variável x, talvez x6, né? 1, x6a, e o x6b. Né? No fundo, são duas variáveis, mas elas representam uma só, né? Que seria essa generosidade categorizada. Então, essas duas colunas precisam representar essa variável aqui. Então, eu vou colocar aqui G, generosidade alta, né? E aqui, generosidade baixa, ou melhor, intermediária. Generosidade intermediária. Não tem muito, assim, a questão de qual colocar, né? O fato é que eu preciso codificar essa variável generosidade categorizada com um código de 0 e 1. Então, com duas colunas, eu consigo representar uma variável que tem três categorias. Né? Porque com uma coluna só, eu conseguiria, se ela tivesse só duas categorias, porque ficaria 0 e 1. Agora, como ela tem três categorias, eu preciso de duas colunas. E como que fica isso? Uma coluna, eu vou colocar quando for determinada categoria, aqui, por exemplo, alta, então eu venho e coloco 1, quando é generosidade alta. E coloco 0 se não for alta, tá? Então, essa coluna, generosidade intermediária aqui, ela não é alta, não é intermediária aqui. Então, ela é alta, então eu ponho 1 quando é alta. E 0 se não for aqui, né? Mas eu coloco 0 aqui também, se ela não for alta. Então, olha só, preenchendo primeiro essa coluna. Eu preencho de 1 sempre que generosidade for, ou aquele caso, generosidade for alta. E coloco 0 se ela não é alta. Então, nesse caso aqui, até o finalzinho ali, essa coluna tem que ser preenchida com zeros. Então, deixa eu fixar esse painel aqui, né? Então, olha só, essa variável generosidade alta vai assumir o valor 1, quando esse caso que a gente estiver analisando aqui, por exemplo, esse tiver alto aqui. Se tiver de outra forma, por exemplo, esse caso dessa linha aqui, está intermediária a generosidade categorizada, então tem que ser 0 aqui. Ok? Dessa forma, essa coluna também, como a gente escolheu generosidade intermediária, e a gente tem que colocar 0 aqui. Por quê? Porque esse caso que a gente está vendo, esses casos todos aqui, ó, tem generosidade alta. Então, nessa coluna, para representar a intermediária, tem que ser 0. Ela só vai ser 1 quando for intermediária, que é nesse caso aqui. Aqui, por exemplo, 1. Então, nesse caso, a coluna, a variável x6, b tem que ser 1. Né? E as outras também aqui, até
ficar todos os casos que são intermediários, a generosidade categorizada. E aqui zero até o final. Tá? Pronto. Então, dessa forma, a gente tem uma forma de codificar três categorias em duas colunas. Como que elas ficam representadas? Bom, se essa coluna for 1 e aqui é 0, significa generosidade alta. Né? Se essa coluna for 0 e essa outra coluna, o x6a for 0 e o x6b for 1, então significa generosidade categorizada ali intermediária. E se as duas forem 0, né, significa generosidade categorizada baixa. Então, esse daqui significa baixa. Ok? Então, é dessa forma que a gente faz a preparação para fazer a regressão ali no Excel com as variáveis x numéricas e quando eu tiver uma variável x categórica, eu tenho que codificar ela. Então você pode pensar, nossa, mas e se a categoria tiver 6 meses? Por exemplo, se for mês, por exemplo, e eu tenho lá 12 meses. Vai precisar de 11 colunas, uma para cada mês, porque determinado mês vai ficar tudo zero. Então, o número de categorias que tiver, precisa de o número de colunas menos um. Então, se uma variável tiver 4 categorias, eu vou precisar de 3 colunas aqui. Né? Sempre dessa forma, uma das categorias não vai precisar ter o 1 nela, vai ser 0, 0 e 0. E as outras, sempre todas as categorias, se eu considerar todas as colunas para essa variável categorizada, a soma vai ter que dar 1. Só uma delas aqui que vai poder ter o 1. Só naquela outra que é a que não precisa de 1, né, que vai dar 0. Então eu escolho marcar como 1 as categorias, no caso aqui, duas delas, a outra ficou como 0. E são essas as variáveis que vão compor o meu modelo de regressão. Eu teria que ter testado, né, se elas são independentes, se não tem correlações entre elas, enfim, tem toda uma etapa para ver como considerar a variável no modelo. Mas aqui a gente vai supor aí um modelo que essas variáveis expliquem a felicidade, ok? Bom, a preparação dos dados tem que ser feita dessa forma, no qual eu tenho uma variável y numa coluna, pode ser coluna da esquerda aqui ou da direita, tanto faz. Agora, as variáveis x, elas têm que estar todas aqui, uma na sequência da outra. Não pode ter um espaço entre as variáveis x, as variáveis independentes. Ok? Então, o objetivo é esse, obter então esses coeficientes B0, B1, B2, B3, até o BX, o B6, né? B, né? Até o coeficiente dessa variável aqui, ok? E aí então obter o modelo. Vamos lá. Para fazer isso, eu vou na análise de dados no Excel, dados, eu venho aqui nessa aba de análise. Essa aba pode não estar disponibilizada no teu Excel, porque ela não vem geralmente habilitada aqui. Para fazer a habilitação dessa aba, tem que ir em Arquivo, Opções, aí você vai aqui em Suplementos, espera um pouquinho ali que ele vai aparecendo ali, os suplementos do Excel. Aqui, ó, então, suplementos, aí aparece aqui, suplementos do Excel, clica em ir. Quando você clica em ir, ó, então, no meu caso aqui já está marcado, ferramentas de análise. Ele vai aparecer essa parte de análise aqui. E eu marquei também o Solver, que é uma outra ferramenta que existe. Né? Mas esse Solver não precisa para fazer análise de regressão. É que o meu está marcado ali. Então, se não tiver, marca, coloca o OK, vai aparecer aqui nessa aba de análise, análise de dados e Solver. Então, é com isso que a gente vai fazer a análise de regressão. Deixa eu colocar nessa planilha aqui. Regressão.
Então, é a aba que a gente está analisando. Então, aqui foram os dados que eu preparei para a regressão. A regressão, a gente sabe agora que o Y é essa coluna e os X, eu vou testar, né, se esses valores têm aí significância estatística para explicação aí desse indicador, felicidade. Então, eu venho aqui na análise de dados, não precisa marcar nada, né? Eu venho aqui em análise de dados e vejo a parte de regressão. Ok, agora eu vou selecionar o intervalo de entrada. O Y eu vou selecionar a partir desse rótulo aqui, felicidade, da linha 2 até o final, com todos os valores, né? O intervalo X, eu vou selecionar aqui, né, intervalo X, vou voltar ali para cima. Vou pegar desde a linha 2 aqui, economia, até esse generosidade intermediária, que eu fiz ali eu abreviei, e venho até aqui embaixo. Tá? Então, peguei aqui. Então, olha só, ficou da B2 até a B160 o Y, e da C2 até o I160. Então, são várias linhas e colunas ali. Vou marcar que tem rótulos, né, porque a primeira linha que eu selecionei, a linha 2, ela tem os rótulos. E aqui, ó, eu vou deixar numa nova planilha, porque assim o resultado vai aparecer numa nova planilha. Se eu deixo nessa mesma planilha, eu tenho que selecionar o intervalo certinho ali. Mas eu vou deixar nessa nova planilha o resultado. Existem vários gráficos também para serem analisados, resíduos. Então, isso faz parte da análise de regressão, que nós não estamos vendo aqui. Só estou mostrando como obter a equação de regressão. Tá? E aí, então, esses resíduos precisam ser estudados também. Mas aqui como que a gente obtém os coeficientes da regressão? Ok? Então, com isso já está ok. Se eu colocar um nível de confiança aqui, eu posso colocar um nível de confiança, por exemplo, 99% de confiança, não vai mudar o resultado, ele vai apresentar algumas características a mais ali. Vou deixar 99. O 95 ele vai apresentar de qualquer forma que estava ali. Então eu vou colocar esse 99, certificar que está numa nova planilha, sair daqui, né? E ok. Bom, então agora já ele apresentou aqui o resultado da regressão, né? Então vou formatar um pouquinho melhor isso. E aí a gente vai ver os principais, o resumo principal aqui, né, que existe nesse quadro de regressão. Bom, a primeira coisa que a gente vê é esse valor do R quadrado, que ele tem deu 0,778. E se a gente formata isso em termos percentuais, né, eu vou ter ali 77% de explicação. Deixa eu fixar aqui. Formato percentual aqui, eu tenho 77,8% de explicação. Quer dizer, então as variações, né, dessas variáveis que a gente escolheu, elas explicam 77,8% de variações da variável y, da felicidade. Esse valor tem esse R quadrado ajustado que a gente precisa melhor ficar atento a ele, porque ele reduz um pouco esse valor obtido de R quadrado, dado que a gente escolheu muitas variáveis, então tem uma compensação, assim, se você escolhe muitas variáveis, cada variável que você inclui no modelo, ele vai sempre aumentando esse R quadrado, né? Aqui é como se fosse uma penalização, um ajuste, então vamos pensar assim, é melhor você confiar mais nesse número para a explicação do modelo. Então, em torno de 77% de explicação. Esse modelo que a gente propôs é um modelo onde eu incluí economia, apoio social, saúde, liberdade, confiança e a generosidade para a explicação do Y, da felicidade, né? Aí, então, com isso, a gente já tem esses coeficientes aqui. Então, foi um exercício que a gente fez, né? Lembrando, isso daqui não era para ter mesmo, não é uma base de dados apropriada para fazer a regressão,
né? Mas aqui a gente consegue ilustrar esse modelo aí, esses, esse, essa técnica de regressão. Então, bom, esses são os coeficientes. Os coeficientes são as estimativas que a gente estava procurando para os betas. Ó. Então, a interseção é 1,82. Esse valor é o B0. Aí depois eu tenho o B, que multiplica a economia, 0,8781. Então, se eu volto nessa modelo, né? Como que fica? Bom, fica escrito assim, felicidade é igual, aí depois vem o B0, né? 1,82, 1,8246. Então aqui vai ser 1,8246 e depois mais, aí vem B1, o B1 deu quanto? O B1 0,878, né? Então, 0,878. Acho que eu fiz errado. É 0,878, tá certo. Vezes economia. Então aqui vezes, né, o x1, que é a economia e tal. E assim por diante, mais o B2, mais o B3. Então esses valores que eu obtive aí, né, são as estimativas que eu preciso fazer para compor depois a estimativa da felicidade, que é o Y chapeuzinho. Então, opa, esses são os coeficientes obtidos, né? Tá ok. Então é só isso que a gente vê? Bom, podemos ver aqui, então, o que significa cada coeficiente, né? Então, a cada pontuação da economia que tem no país ali, cada variação de um ponto na economia varia também 0,87 pontos na outra, na felicidade, né? É isso. A cada variação que tem no apoio social, né, cada unidade que se aumenta de apoio social aumenta 1,38, 394 na felicidade. Então, você começa a ver a importância dessas variáveis aqui. E a questão dessas variáveis de generosidade? Bom, essa de generosidade, você não tem essa a cada ponto que aumenta, assim, não é contínuo, porque é uma variável dummy, ou é zero ou é um. Então, se elas forem o modelo assim é esse B, né? Esse beta aqui, zero, esse B estimado 0,1456, que vai estar aqui no finalzinho, você vai ter generosidade, você vai ter o 0,1453. 1453 vezes a generosidade mais, se a gente olhar aqui, ó, alta. Generosidade com alta aqui. Mais o 0,14 que estava lá, preciso ver direitinho, vezes a generosidade intermediária. Né? Então, esses são os casos que estão ali no finalzinho, 0,1436, generosidade intermediária, 36 e tal. Então, olha só, quando for generosidade for alta, então essa generosidade intermediária vai ser zero, esse vai ser 1, então você vai acrescentar 0,14 na felicidade. Então é isso. Isso aí significa, quando a generosidade for alta, acrescenta 0,1453. Se a generosidade for intermediária, acrescenta 0,1436. E se a generosidade for baixa? Aí não acrescenta nada, porque vai dar 0 e 0 nessas duas colunas aqui. Lembra, essas duas colunas, elas são 0 e 0 se aqui for baixo. Então, quando é 0 e 0, multiplicado por aqueles coeficientes, não acrescenta nada. Então é isso. Tem também assim, eu preciso analisar a significância desses coeficientes. E isso eu vejo aqui no valor P. Se eu formato esse valor P no formato de número, com casas, um número mesmo com casas decimais, ali, 4 casas decimais, eu vejo
é que esse valor P é praticamente zero. Vou formatar aqui com número, casas decimais, quatro casas decimais, né? E só que olha só, aqui nesse caso já fica um pouquinho, porque o valor P, assim, eu estou supondo é um teste de hipótese para esses coeficientes, tá? Cada coeficiente tem um teste de hipótese. E esse teste significa, esse coeficiente é diferente de zero? Bom, se ele é diferente de zero, eu rejeito a hipótese nula, que ele é zero, porque é diferente de zero. E eu preciso ter uma significância, quer dizer, uma significância estatística. Qual é o valor que a gente vai considerar? Então, se a gente considera um alfa, né, de 0,05, 0,05. Então, se o valor P obtido for menor que 0,05, eu rejeito a hipótese H0 e o coeficiente vale. Ótimo, então esse daqui, ok, né, o coeficiente aqui, ele é menor do que 0,05. Também esse é menor que 0,05, menor que 0,05, menor que 0,05. Esse aqui, menor que 0,05. Esse não é menor que 0,05. Então, poxa, então eu não rejeito, eu digo que esse 0,78, que é que multiplica a confiança, eu digo, ah, não, esse aí ele não é diferente de zero. Eu não garanto que ele é 0,78, ele não é diferente de zero. Bom, eu posso considerar outro alfa também, 0,10. Se eu considero o alfa 0,10, então ele está ok. Então, na verdade, esse negócio de considerar um alfa e ficar rejeitando a hipótese, a gente abandona isso e observa diretamente aqui o valor P. Se o valor P é a probabilidade de você falar que ele é zero, mas na verdade que ele é diferente de zero, né? Mas ele não é. Então, essa daqui é uma probabilidade baixa, 0,76. Então, ok, ele é diferente de zero, tudo bem, contribui, tá? Mas esse é o valor P. A probabilidade você está errado. Aqui, o valor P deu 0,28. Então, se você diz que esse daqui tem significância estatística, né? Então, aqui o valor P, a probabilidade você está cometendo um erro do tipo um ali, né? Que você falou que ele é diferente de zero, você rejeitou a hipótese H0, é diferente de zero, mas na verdade não é. Então, essa é a probabilidade disso. Então, de você cometer esse erro. Aqui, ó, se você considera um intervalo de confiança, né? Até você vê assim, o intervalo de confiança para esse coeficiente aqui, você está falando que ele é 0,14. Mas com 95% de confiança, você não pode dizer que nem que ele é positivo, porque ele vai de menos 0,086 a 0,37. Tudo bem, está mais para o lado positivo, mas ó, o intervalo de confiança pegou valores negativos até. E 99% de confiança, pior ainda, porque o intervalo aumenta, né? E vai do menos 0,16 até o 0,44. Isso é um intervalo de confiança para esse coeficiente aqui. Então, lá no centro ele está no 0,14, mas ele tem um intervalo de confiança ali que pega valores negativos. Esse é o problema, né? Agora, você vê que com 95% de confiança, você garante que todos esses aqui têm um intervalo positivo ali, né? Então, no fundo, a questão do valor P é essa, né? Se eu considerasse 90% do intervalo de confiança, aí tudo bem, porque aqui não ia ter esse negativo, né? Mas eu considerei 95. Então, o alfa que eu estou considerando aqui é 0,05. Então, esse 0,07, o valor P ficou maior do que esse alfa. Então, se eu for ser rígido com o alfa 0,05, não aceitaria esse coeficiente aqui, né? Não, eu não posso dizer que seria diferente de zero para 0,05. Então, a questão, né, do teste de hipótese e tudo mais, né, mas assim, uma regra é, olha esse valor P, ele tem um valor baixo, tá, ok, então considera esse coeficiente no teu modelo. Tá, mas o que que é baixo, né? Para mim 0,28 é baixo. Tá bom, então o valor P é 0,28, né? Então a probabilidade de você estar errado é 0,30, mas tá bom, então considera ele, né?
E aí o seu modelo fica com todos esses coeficientes. Mas saiba que esses últimos ali, eles não têm uma significância estatística boa, né? Ok? Então, uma interpretação ali, como obter o modelo no Excel, e aí você pode fazer uma estimativa do índice de felicidade de acordo com os outros indicadores. É só montar essa equação e aplicar a equação. Quer dizer, então como que ficaria? Vamos fazer esse cálculo aqui. Para você, voltando ali na planilha de regressão, só para ter uma ideia aqui, colar valor ali, né? Então, como que fica para obter uma estimativa aqui, né? Ó, felicidade, eu já sei, é 4,7, mas eu tenho economia, apoio social, saúde, liberdade, generosidade e tal. Eu quero multiplicar por esses coeficientes e obter aqui uma estimativa. Ou melhor, fazendo essa coluna A aqui, felicidade estimada. Essa felicidade estimada, então ela vai ser o quê? Vai ser esse B0, intersecção, mais, bom, aí eu tenho que fazer o seguinte, multiplicar cada valor de economia pelo coeficiente de economia, apoio social, coeficiente do apoio social, fazer essa multiplicação. Então, é como se fosse multiplicar essa matriz que está deitada aqui por essa matriz que está de pé. Então, é uma multiplicação de matriz. Vou colocar matriz multi, e aí eu pego esses valores que estão aqui, ponto e vírgula, esses outros que estão aqui. E multiplica, né? Quando multiplica a matriz, é um valor vezes outro, mais outro, e assim por diante. Então, digito aqui. Então, a estimativa desse indicador é 4,41. Tá? Então, esse é um valor estimado do modelo, não foi o valor medido é 4,3, mas é o 4,41. Então, você obtém isso assim. Claro, os coeficientes que estão ali no P são constantes, então eu posso fixar esses coeficientes ali. Esse P6 também é uma constante, é o B0, fixo também com F4, sim. E agora eu posso obter para todos os outros, né? O 6, então se eu pego esses valores e multiplico ali pelos coeficientes, tem todos ali. Aqui ele está falando que tem alguma coisa errada, mas não tem não, ela tem células adjacentes, né? Mas está tudo certo. Clicando duas vezes, eu aplico para todos eles. Eu tenho, então, todos os valores para todos eles estimados, para eu ver se o modelo se acertou ou não, né? E aí você pode aplicar também para um caso em geral, por exemplo, tem uma economia aqui de, sei lá, 0,9, tem um apoio social de 0,4, saúde está no 0,7, estou inventando alguns números ali. Liberdade 0,3 e confiança 0,1. Aí generosidade ela tá baixa. Então você tem que colocar 0 e 0 nessas duas colunas. Tá, então com esse teu modelo aqui, você pode calcular, né, pode fazer uma estimativa para esse país fictício aí, né, que seria então essa multiplicando todos esses valores que você inventou pelos coeficientes ali, e aí você teria esse indicador de felicidade, ó, 4 e tal. Mas e se eu aumentar aqui para 1,15? 1,15. Aí aumenta um pouquinho ali, não sei. E se a generosidade for alta? Bom, aqui é 1, opa, já está 4,7. Né? Então você vai vendo assim, você pode simular ali essas condições e você teria a estimativa aqui da felicidade estimada. Ok? Então é isso o modelo de regressão, né? A aplicação dele no Excel, como obter os coeficientes e reproduzir o cálculo, uma estimativa a partir de valores fictícios.
ok? Lembrando que, que foi só um exercício, né? Precisaria verificar uma porção de coisas aqui, como intercorrelações entre essas variáveis, para garantir, verificar se os resíduos têm uma distribuição adequada também nesse modelo, né? Que foi obtido. Mas é um primeiro passo ali, é um procedimento de como obter a regressão no Excel. Ok, é isso aí. Até mais.